Olá, graça e paz, bom dia, bem-vindo a mais um devocional Billy Graham e o título de hoje é Deus é amor, mas... O versículo para nossa reflexão de hoje está em Romanos capítulo 5, verso 8, que diz o seguinte: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Existe da nossa parte a tendência bem forte de focalizarmos apenas no amor de Deus e esquecermos todos os seus outros atributos, todos os outros aspectos da sua natureza. De fato, é algo terrível cair nas mãos do Senhor. Deus ama, mas também odeia. A Escritura nos diz que Deus odeia muitas coisas. Deus odeia o divórcio, odeia os mentirosos, odeia um olhar altivo, odeia um olhar arrogante e muitas outras manifestações de pecado. E Deus prometeu julgar o pecado com toda a intensidade do seu julgamento. Leia Provérbios, capítulo 6, do 16 ao 19. Davi sabiamente disse: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. É fácil vermos nesses versículos que Deus não trata o pecado levianamente. Vivemos em uma época em que o pecado não é levado a sério e em que Deus é tratado como alguém que é indulgente, é mole, é compreensivo, tolerante com aqueles que quebram seus mandamentos. As pessoas hoje em dia acham difícil acreditar que Deus odeia qualquer coisa, muito menos o pecado. Billy Graham menciona aqui que o Dr. Carl Menninger observou corretamente a ausência do conceito do pecado em nossa cultura contemporânea, quando ele escreveu o livro O que aconteceu com o pecado? Mas Billy Graham afirma que Deus não esqueceu o pecado, apesar de algumas pessoas fingirem que ele não existe. Deus tem um motivo para odiar o pecado, e a razão pela qual Deus odeia o pecado é que, se ele deixado sem perdão, envia homens e mulheres para uma eternidade no inferno. O desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento dele. A questão é a seguinte: o que estamos fazendo com o pecado hoje? Já confessamos o nosso pecado a Deus e confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador? Ou será que, como cristãos, deixamos o pecado rastejar de volta para a nossa vida e agora não somos mais um vaso de honra para Deus? Que tal não esperarmos e confessarmos hoje os nossos pecados a Deus e receber dele o perdão e a restauração, para que possamos ser vasos úteis a ele, ao nosso possuidor? Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, onde podemos nos arrepender dos nossos pecados. Sabemos que o Senhor é fiel e justo juiz, e estamos diante do Senhor nesse dia para nos arrependermos com tristeza. Não quero mais, Senhor, pecar contra Ti, e mesmo assim eu falho com frequência. Senhor, por favor, perdoa os meus pecados. Pai, nunca deixes que eu parta sem conhecer a Tua misericórdia. Senhor Jesus, quando eu começar a me perder, estende a Tua mão e empurra-me suavemente de volta para o Teu caminho. Em Teu nome, Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe seu dia.